Um milionário moribundo recusou todo o tratamento até que uma bela médica arriscou a sua carreira para salvá-lo e tocou a sua alma. O pronto-socorro era demasiado claro. Lajes de teto pálidas zumbiam sob as luzes fluorescentes. Monitores apitavam em ritmo compassado. Em algum lugar no corredor, uma criança chorava e os saltos de uma enfermeira batiam rapidamente contra o linóleo. Mas dentro do quarto 14, o ar estava pesado de silêncio e o cheiro de antisséptico. Jasper Whitmore agitou-se na maca, os olhos abrindo-se como o início relutante de uma máquina velha. A sua primeira respiração veio rasa, puxada com força através de costelas doloridas. Por um momento, tudo o que ele viu foi luz, e depois dor, surda e espessa, florescendo atrás dos seus olhos. Ele piscou novamente. Paredes brancas, linhas de soro, monitor de oxigênio preso ao seu dedo. Não. O seu corpo tensionou. Sr. Whitmore? Uma enfermeira disse, movendo-se rapidamente em sua direção. Por favor, não se sente ainda. Os seus sinais vitais estão instáveis. Jasper ignorou-a. Ele agarrou a linha de soro no seu braço, puxando-a. O sangue formou uma poça no local da inserção. Estou indo embora. Senhor, o seu fígado e pulmões estão gravemente comprometidos. O senhor desmaiou de exaustão. Os seus exames mostram esforço dos órgãos. Os seus níveis de O2 estão caindo. Eu disse que estou indo embora. A enfermeira encolheu-se. Jasper levantou-se, embora os seus joelhos tremessem sob o peso da sua própria desafio. Ele pegou o casaco pendurado na cadeira. O senhor não pode sair assim, ela disse, a sua voz esforçando-se para manter a calma. Existem protocolos. Eu não quero tratamento, Jasper rosnou. Sem soro, sem fluidos, sem médicos, com o seu otimismo vazio. Mas a sua condição é crítica. Ele virou-se para ela. Eu confiei em vocês uma vez, e a minha esposa morreu por isso. As palavras estalaram no ar como um raio. A enfermeira congelou. Antes que ela pudesse responder, outra voz entrou no quarto. Não alta, mas centrada, composta. Sr. Whitmore? Jasper virou-se. De pé na porta estava uma mulher de bata branca, na casa dos 30 e poucos anos, talvez mais jovem. O seu cabelo loiro estava preso ordenadamente, algumas mechas macias emoldurando um rosto que parecia mais resoluto do que gentil, mais sabedor do que curioso. Ela entrou. Sou a doutora Eleanor Hale, ela disse calmamente. Oncologia. Jasper soltou uma risada amarga. Claro, o câncer, doutora. Veio para me salvar? Não, ela disse. Eu vim porque o senhor desabou, e alguém tem que se importar com o que acontece a seguir. Ele não respondeu. O seu casaco agora pendia de um braço, como se ele não pudesse decidir se o vestia ou o atirava para o outro lado do quarto. Eleanor caminhou até a cadeira em frente à cama do hospital e sentou-se. Ela não abriu o prontuário. Ela não fez perguntas. Jasper estreitou os olhos. É aqui que você me fala sobre a droga milagrosa, certo? O estudo que me dá 6 meses extras? Ela balançou a cabeça. Não. Então o que você quer? Estar presente? Ela disse. O silêncio estendeu-se entre eles. O olhar de Eleanor não vacilou. Ela não olhou para o suporte de soro, ou para o monitor, ou para a mancha de sangue no lençol onde ele tinha arrancado a linha. Ela olhou para ele, e de alguma forma, não como um bilionário, ou um diagnóstico, ou um arquivo no seu tablet. Talvez o senhor tenha razão, ela disse calmamente. Talvez não haja mais nada a ser feito. Mas se o senhor estiver errado, se houver a menor chance, o senhor não deveria estar sozinho quando esse momento chegar. Jasper apertou a mandíbula. A sua voz, quando veio, era áspera. É o final. Eu já vivi o suficiente, ele disse, e não devo a ninguém mais um minuto. Ela não discutiu.
Ela levantou-se e tirou um cartão de visita do bolso do casaco. Simples, modesto. Doutora Eleanor Hale, Oncologia. Ela o colocou suavemente na mesa de bandeja ao lado da cama. Eu não vou persegui-lo, ela disse, virando-se para a porta. Mas se um dia o senhor parar de fugir, eu ainda estarei aqui. A porta fechou-se atrás dela com um clique suave. Jasper ficou paralisado, não por causa da dor, não por causa do medo, mas porque pela primeira vez em muito tempo alguém não tinha tentado consertá-lo. Ela simplesmente escolheu ficar. A propriedade Whitmore erguia-se como uma fortaleza na beira das colinas, pedra e aço, fria e desafiadora contra os cinzas suaves do início da tarde. Era o tipo de casa construída para manter o mundo do lado de fora, não para o acolher. Eleanor Hale ajeitou o seu cachecol enquanto saía do carro, os seus sapatos batendo suavemente contra o caminho de ardósia sinuoso. O ar cheirava a pinho e pedra encharcada de chuva. Um mordomo abriu a porta antes que ela pudesse bater. Doutora Hale? O Sr. Whitmore está à sua espera. Ela foi conduzida por um corredor que parecia mais um mausoléu do que uma casa. Sem música, sem retratos, nenhum sinal de vida, exceto fileiras de livros e o tic-tac fraco de um relógio invisível. A sala de estar era vasta, cavernosa. Um único piano de cauda estava intocado no canto, a sua tampa ligeiramente aberta, revelando teclas de marfim empoeiradas pelo tempo. No seu suporte havia uma partitura inacabada. As últimas linhas desvaneciam-se abruptamente, a tinta ligeiramente borrada. Como uma vida que outrora tinha preenchido a sala e depois desapareceu no meio de uma nota, Eleanor ficou parada por um momento, olhando para ela. Sonata ao luar. Veio uma voz atrás dela. Profunda, distante. Ela virou-se. Jasper estava na porta, envolto num roupão cinza sobre roupas casuais, o seu corpo mais magro do que ela se lembrava. A sua expressão era impassível. A minha esposa estava a tocá-la na noite antes da cirurgia, ele disse. Ela nunca a terminou. Eleanor não respondeu. Ainda não. Ele fez um gesto para o sofá. Sente-se se quiser. Não a vou demorar muito. Não vou demorar muito, ela disse calmamente. Ele moveu-se em direção a uma mesa lateral e serviu chá. Uma chávena para ela, uma para ele. Sem açúcar, sem creme, apenas água quente e vapor a enrolar-se no ar entre eles. Esta reunião, ele disse colocando a chávena à frente dela, é uma formalidade legal. O meu advogado exige uma segunda opinião de um especialista antes de finalizar a minha diretiva antecipada. Ele deslizou um envelope de papel pardo através da mesa de café. Dentro, exames médicos, gráficos e uma declaração assinada recusando tratamento adicional. Eu não estou aqui para mudar a sua mente, Eleanor disse suavemente. Ele olhou para ela surpreso. Nenhuma palestra? Ele perguntou. Nenhum apelo emocional da jovem médica de coração brilhante. Ela sorriu fracamente, mas não atingiu os seus olhos. Sabe como é perder alguém à sua frente? Ela disse, e não poder fazer nada a respeito? Jasper não disse nada. O meu pai morreu na minha primeira noite de plantão. Ela continuou, a voz baixa. Desabou em casa. Ataque cardíaco. Eu era o pronto-socorro mais próximo a 10 milhas. Eles trouxeram-no sob um nome que eu não reconheci. No momento em que percebi quem ele era, ela parou. Eu congelei. Eu hesitei. E ele se foi. O silêncio estendeu-se pela sala. Não era um silêncio de indiferença. Era o silêncio de algo entendido, mas não falado em voz alta. Eleanor não se desculpou pela história. Ela não a ofereceu como moeda de troca. Ela simplesmente a deixou pairar no espaço entre eles. Jasper inclinou-se para trás, a sua mão descansando frouxamente no braço da cadeira.
Os seus olhos, outrora guardados, agora cintilavam com algo mais humano. Dor, talvez. Ou memória. Você ficou aquela noite no hospital, ele disse. Fiquei. Por quê? Porque eu vi alguém que não tinha medo de morrer, ela respondeu. Mas eu me perguntei se ele tinha medo de estar sozinho quando isso acontecesse. Jasper desviou o olhar. Nenhum dos dois falou por muito tempo. Finalmente, ele estendeu a mão para a caneta ao lado do envelope. Ele assinou a última página sem alardes, depois fechou a pasta e entregou-a a ela. Isso não significa que estou a desistir, ele disse, a voz seca. Significa que estou a escolher não lutar uma guerra em que eu nunca acreditei. Eleanor levantou-se pegando a pasta com ela. Ela não discutiu, não protestou. Mas enquanto caminhava para a porta, ela virou-se e olhou mais uma vez para o piano abandonado, para a música deixada inacabada. Obrigada pelo chá, ela disse. Ele assentiu uma vez. Quando ela se foi, Jasper permaneceu imóvel. O chá ao lado dele tinha esfriado, mas ele se viu a olhar para a música novamente, ouvindo talvez o eco de uma nota que ele tinha tentado muito esquecer. No dia seguinte, o portão da frente estava destrancado. Isso por si só foi o suficiente para fazer Eleanor parar. Ela ficou do lado de fora por um momento, segurando um envelope fino e pardo debaixo do casaco, o vento de inverno a puxar o seu cabelo. Ela não tinha agendamento, nem convite. E, no entanto, algo a fez voltar. O mordomo abriu a porta sem dizer uma palavra e afastou-se. Eleanor entrou, sacudindo a neve do seu casaco. Jasper estava na mesma cadeira de ontem, com um roupão diferente, mas a mesma expressão, fria, cansada, distante. Ele levantou os olhos do livro no seu colo, claramente surpreso. Eu não chamei para outra consulta, ele disse categoricamente. Isto não é uma consulta, Eleanor respondeu, segurando o envelope. É um presente. Ela colocou o envelope na mesa lateral, assentiu uma vez e virou-se para sair. Jasper olhou para ele por um tempo antes de abri-lo. Dentro havia um único CD. Escrito à mão com letra elegante na superfície branca, estavam 4 palavras. A favorita de Claire, para Jasper. Naquela noite, ele sentou-se na mesma sala, sozinho, o fogo crepitando baixo, e colocou o disco no velho sistema de som. As notas de abertura de Claire de Lune e de Debussy encheram a sala, suaves e assombrosas. Ele não chorou. Ele não falou. Mas ele ouviu. No dia seguinte, ela veio novamente, desta vez com uma pequena garrafa térmica e 2 chávenas de cerâmica. Chá de menta recém-preparado, sem palestra, sem gráficos. Ela serviu 2 chávenas, colocou uma ao lado dele e sentou-se silenciosamente do outro lado da sala. Eles não falaram. Jasper olhou para a chávena por um longo tempo antes de finalmente dar um gole. Era apenas chá, mas algo na sua quentura fez os seus dedos pararem de tremer. No terceiro dia, Eleanor trouxe um único artigo dobrado, uma peça de jornal médico de um laboratório de pesquisa francês, detalhando dados experimentais sobre a estimulação da resposta imune em pacientes em estágio avançado. Ela não disse, o senhor deveria tentar isso. Ela simplesmente o colocou na mesa de café ao lado do chá e disse, eu achei isso interessante. Jasper mal olhou para ele, mas quando ela saiu, ele leu cada palavra. Os dias transformaram-se num padrão tranquilo. Eleanor voltava a cada tarde com algo, às vezes um conto, às vezes uma fotografia desbotada de uma equipa médica nos Andes, às vezes uma anedota boba sobre a sua residência. Nada que exigisse confiança, apenas coisas que a ofereciam. Ela nunca ficava muito tempo. Ela nunca fazia perguntas sobre a sua condição. Mas ela vinha, e cada vez ele deixava o portão destrancado. Uma noite, muito depois de ela ter ido embora, Jasper voltou ao CD. Ele pressionou play novamente,
a sala cheia de violinos suaves e a dor da memória. Ele sentou-se no escuro, uma mão descansando levemente no braço da cadeira onde Claire costumava sentar-se. Quando a faixa terminou, ele estendeu a mão para o seu telefone. Ele digitou uma mensagem, pausou e depois a enviou. Se vier amanhã, traga mais chá de menta. Eleanor leu na bancada da sua cozinha, um sorriso cansado florescendo no seu rosto. Ela não disse nada a si mesma, apenas colocou a sua chaleira para se preparar. Jasper, no andar de cima no seu quarto, fechou os olhos. Tinha sido meses desde que alguém tinha entrado na sua vida sem pedir-lhe para dar algo em troca. Meses desde que ele tinha deixado alguém se aproximar. Eleanor Hale não tinha pedido nada. Ela simplesmente tinha aparecido. E pela primeira vez em anos, Jasper deixou a música a tocar enquanto adormecia. A chuva batia contra as janelas como uma respiração silenciosa e constante. A tempestade lá fora tinha se estabelecido num ritmo, persistente, mas não alto, o tipo que preenchia espaços vazios sem pedir permissão. Eleanor sentou-se na cadeira de couro em frente a Jasper, as suas mãos enroladas numa chávena de chá de menta. Ela não falou por muito tempo. Ele também não. Ele não tinha feito a barba naquele dia. O seu cabelo estava úmido nas bordas de uma caminhada no jardim. Ele parecia, de uma forma sutil, mais como uma pessoa do que um monumento. Posso perguntar-lhe uma coisa? Eleanor disse, a sua voz baixa. Jasper olhou para ela, mas não disse nada. O senhor tem medo de morrer? Ou o senhor tem medo de sobreviver e não ter ninguém com quem sobreviver? Por um momento, o único som foi a chuva e o tilintar fraco da cerâmica, enquanto ele pousava a sua chávena. Isso não é uma pergunta médica, ele disse finalmente. Não, ela respondeu. É uma pergunta humana. Jasper inclinou-se para trás na sua cadeira, os olhos no fogo que queimava baixo na lareira. A sua voz, quando veio, era mais suave do que ela jamais a tinha ouvido. Ela foi a primeira pessoa que não riu quando eu disse que queria construir algo que pudesse mudar o mundo. Eleanor sabia que ele se referia à sua esposa. Ela não a interrompeu. Eu conhecia na faculdade. Ela trabalhava no balcão de circulação da biblioteca. Eu costumava inventar desculpas para pegar o mesmo livro 3 vezes. Uma pausa. Ela estava lá antes dos primeiros investidores, antes da primeira patente, antes do primeiro processo, antes da IPO. Ela acreditava na versão de mim que ainda não existia. O olhar de Jasper caiu para suas mãos. Ele virou o seu anel de casamento lentamente no seu dedo, uma simples aliança de ouro. Ele nunca a tinha tirado. Nós fomos casados por 9 anos. Ela queria filhos. Nós tentamos, mas ela ficou doente. Uma pequena cirurgia. Rotina, eles disseram. Complicações pós-operatórias. Nada que devesse ter acontecido. Eleanor pousou o seu chá, o ar entre eles pesado. Eles perderam algo no prontuário dela, Jasper continuou. Uma reação a um sedativo comum. Ela teve uma parada. Eles a reanimaram. Depois ela teve outra parada e outra, até que eles não conseguiram mais. A sua voz não quebrou, mas os seus olhos não tinham mais o seu aço habitual. Eu não tive a chance de dizer adeus. Num minuto ela estava a apertar a minha mão, e no seguinte, ele parou. Ela morreu numa sala cheia de pessoas que me disseram para confiar no processo. Outro longo silêncio se seguiu. Eu entrei com um processo, ele disse. Contratei a melhor equipa legal. Lutei por 18 meses. A administração do hospital adiou. Tecnicidades, acordos. Quando o veredicto veio, tudo o que eu tinha era uma carta de desculpas e um formulário de renúncia. Eleanor inclinou-se ligeiramente para a frente. Essa foi a última vez que eu entrei numa clínica, Jasper disse, até que eu desabei. O senhor não parou de acreditar na medicina, Eleanor disse gentilmente.
O Senhor parou de acreditar nas pessoas que falharam com ela. Ele não negou. Eu passei a minha vida a construir sistemas, ele disse. Redes, algoritmos, mas eu não consegui impedir a única falha que mais importava. Eleanor não disse nada. Ela apenas moveu a sua cadeira 1 centímetro mais perto, não o suficiente para fazer uma declaração, apenas o suficiente para abrir espaço. Jasper olhou para ela, depois de volta para o fogo. Eu não tenho medo de morrer, ele disse. Eu tenho medo de viver e nunca mais me sentir seguro. E isso, Eleanor percebeu, era a verdade que nenhum prontuário poderia capturar. Ele não estava a desistir porque queria morrer. Ele estava a recuar, a proteger a única coisa que lhe restava, a sua capacidade de escolher os termos. Eles sentaram-se juntos enquanto a chuva continuava a cair. Lá fora, o mundo estava cinza e escorregadio com a luz da tempestade. Mas por dentro, algo não dito mudou. Não o suficiente para chamar de esperança, mas o suficiente para chamar de não o fim. A tosse veio no meio de uma conversa. Jasper estava a recitar uma passagem de um livro antigo, algo que a sua esposa uma vez tinha sublinhado em tinta azul, quando a sua respiração parou no meio de uma frase. Ele virou a cabeça, estendeu a mão para um lenço e tossiu. A mancha vermelha floresceu no linho branco como um alarme pequeno e silencioso. Eleanor congelou. Jasper, ela disse gentilmente. Isso já aconteceu antes? Ele limpou a boca, evitando os olhos dela. 1 ou 2 vezes. Não é nada. Não é nada, ela respondeu. Eu disse sem médicos, sem hospitais, sem mais exames. A voz de Eleanor apertou-se. O senhor já está sob os meus cuidados, quer goste ou não. Jasper dobrou o lenço e o colocou de lado. Eu não vou mudar de ideia, Eleanor. Eu tenho as minhas razões. Ela não o pressionou. Ela apenas assentiu uma vez e saiu mais cedo do que o habitual naquele dia. Mas ela não conseguiu dormir naquela noite. A imagem do sangue a assombrou. A cor, o tempo, a forma como a sua mão tinha tremido por uma fração de segundo. Ela já tinha visto isso antes. Em casos de estágio avançado, uma janela às vezes se abria. Uma estreita e brutal fresta de tempo quando uma imunoterapia experimental poderia fazer a diferença. Mas apenas se fosse apanhada cedo. Apenas se fosse agido. Na manhã seguinte, Eleanor chegou à propriedade de Jasper com a sua mala habitual. Dentro, ela tinha trazido chá de menta, um artigo de jornal e o menor dos planos. Enquanto Jasper servia a água e se virava para verificar a chaleira, ela pegou discretamente a chávena de chá de porcelana que ele tinha usado no dia anterior. Sangue seco persistia na borda, o suficiente para um painel. Naquela noite, sob um nome diferente, ela enviou a amostra para a ala de pesquisa de uma clínica de oncologia especializada. O seu estômago ficou revirado por dias depois. Quando os resultados chegaram, Eleanor trancou-se no seu escritório para lê-los. Os dados eram inconfundíveis. A condição de Jasper qualificava-se para um ensaio. Não era uma garantia, mas era uma janela. Uma pequena chance de lutar pela vida, se eles agissem rapidamente. Mas ela tinha cometido uma violação. Se alguém descobrisse, ela poderia perder tudo. Esse se chegou mais cedo do que o esperado. 2 semanas depois, Eleanor foi chamada à sala de reuniões do hospital para uma revisão disciplinar não agendada. Alguém tinha sinalizado o seu pedido de laboratório anônimo, cruzado carimbos de tempo, localização do paciente e anomalias da amostra. O ar na sala de conferências era frio e rígido. Um médico mais velho com óculos de aro de arame a encarou de frente para a mesa. Dra. Haley, a senhora nega que submeteu a amostra de um paciente sob um nome falso, sem consentimento, em violação de protocolos federais e institucionais? Eleanor não falou.
A presidente continuou. A senhora entende a gravidade desta situação. Suspensão imediata pendente de investigação adicional. Possível revogação da sua licença. Ainda assim, Eleanor permaneceu em silêncio. As suas mãos estavam dobradas na mesa, a sua garganta apertada. Eu fiz o que eu acreditava ser certo, ela finalmente disse. Eu não estou arrependida. Então a senhora pode ser a única que se sente assim. Um membro da comissão murmurou. A porta abriu-se. Jasper entrou. Ele parecia um fantasma, mas um feito de intenção, não de ausência. A sua postura era alta, a sua expressão calma, controlada. Ele usava um casaco escuro, a chuva salpicada na gola. A sala congelou. Eu pedi para ela vir, ele disse. Eu pedi para ela não me tratar, não interferir, não ter esperança. Ela respeitou isso, até que eu tossi sangue e lhe disse para fingir que não era nada. Uma pausa. Vocês querem acusar alguém? Ele disse, dando um passo mais perto. Acusem-me. Sr. Whitmore, a presidente começou. O senhor não é um profissional médico licenciado. O senhor não pode anular a lei institucional. Então chamem de invasão de propriedade, ele disse. Chamem de chantagem emocional. Mas não a acusem de tentar salvar alguém que queria morrer apenas porque ele tinha demasiado medo de viver novamente. Ele virou-se para Eleanor agora. A sua voz suave, mas não vacilou. Você não me abandonou, ele disse. Mesmo quando eu lhe implorei. Mesmo quando eu tornei isso mais difícil do que qualquer pessoa deveria ter que suportar. Eleanor olhou para ele, piscando forte. Se me salvar foi errado, Jasper disse, voltando-se para a comissão. Então deixem-me ser o único a carregar a consequência. Mas deixem-na manter o seu trabalho. Deixem-na manter o direito de tentar, de ter esperança. Um silêncio caiu. Não foi aprovação, mas também não foi rejeição. Mais tarde, enquanto eles estavam do lado de fora sob um céu cinza, Eleanor olhou para ele. O senhor poderia ter me deixado assumir a culpa, ela sussurrou. Eu teria, ele disse, antes de a conhecer. O quarto do hospital estava quieto, exceto pelo baipe constante dos monitores e o sussurro ocasional dos gotejamentos de soro. Jasper sentou-se na cama, mais magro do que tinha estado apenas 2 semanas antes. As concavidades sob os seus olhos aprofundaram-se. O seu corpo mais magro, despojado da armadura que o sucesso outrora tinha envolvido. Mas os seus olhos, eles estavam diferentes agora. Mais afiados, mais brilhantes. Não com certeza, mas com algo próximo a isso. Vontade. Ele olhou para a pequena mesa ao lado dele, onde Eleanor tinha deixado uma cópia dobrada do cronograma de tratamento. O ensaio de imunoterapia seria agressivo. Haveria dor, haveria náuseas, desorientação, fadiga e, mesmo assim, sem promessas. Jasper assinou o formulário de consentimento de qualquer maneira, não porque ele acreditasse que sobreviveria, mas porque pela primeira vez em anos alguém tinha acreditado nele, não como um CEO, não como um paciente, mas como um homem que ainda poderia ter algo pelo que viver. A primeira rodada atingiu-o como uma onda. No terceiro dia, ele não conseguia ficar de pé sem ajuda. O seu apetite desapareceu. Os suores noturnos vieram, deixando-o a ofegar, perdido entre o despertar e o sono. E Eleanor estava sempre lá. Não apenas como a sua oncologista, embora ela desempenhasse esse papel com precisão inabalável. Ela ajustava o seu soro ela mesma. Ela memorizava cada mudança nos seus sinais vitais, mas mais do que isso, ela simplesmente ficava. Ela sentava-se na beira da sua cama, lendo em voz alta de velhos jornais médicos que ela uma vez amou. Ela tocava gravações de peças de piano que a esposa de Jasper tinha adorado. Às vezes ela não dizia nada, apenas ficava. Uma noite, muito depois de o horário de visitas ter terminado, Jasper abriu os olhos e a encontrou sentada no canto,
envolta num casaco, pernas enroladas debaixo dela. Você deveria ir para casa, ele murmurou. Ela balançou a cabeça. Você não é mais a minha responsabilidade, ele acrescentou. Eleanor olhou para ele, a sua voz suave. Você nunca foi apenas a minha responsabilidade, Jasper. Ele virou a cabeça para o lado. Você estava com medo, ela piscou. De quê? De eu morrer, ele disse, como o seu pai. A sala ficou imóvel. A respiração de Eleanor parou. Jasper tinha lido entre as linhas que ela nunca tinha escrito, e ainda assim ele estava certo. Ela levantou-se, caminhou lentamente até a sua cama e sentou-se. Sim, ela sussurrou, mas eu fiquei de qualquer maneira, porque eu percebi algo. O quê? Que às vezes o medo da dor é uma sombra do amor, e eu preferia sentir ambos do que nada. Jasper não respondeu, mas a sua mão moveu-se ligeiramente no cobertor, roçando a dela. Na manhã seguinte, Eleanor encontrou um envelope lacrado na sua secretária. Dentro havia um testamento revisado, assinado e testemunhado. Se Jasper não sobrevivesse ao tratamento, toda a sua propriedade seria transferida para um instituto de pesquisa médica de sua escolha, com uma condição. Ele deveria levar o nome da sua falecida esposa, Lydia Whitmore. A carta anexa era curta, escrita à mão na sua caligrafia distinta. Eu passei anos a odiar o que eu não conseguia entender. Você me ajudou a ver que curar não é o mesmo que esquecer. Se eu morrer, que seja a serviço de algo melhor do que o silêncio. Eleanor dobrou a carta lentamente, as lágrimas picando a borda da sua visão. Naquela noite, ela sentou-se ao lado de Jasper novamente. O seu rosto estava pálido, o seu corpo fraco, mas quando ele virou a cabeça para ela, não havia resignação, apenas luz. O salão de baile do Global Oncology Summit brilhava com uma luz dourada suave, lançando reflexos quentes sobre pisos de mármore e lustres de cristal. Risos murmuravam baixo entre convidados elegantemente vestidos, pesquisadores, oncologistas, doadores, formuladores de políticas, reunidos de todo o mundo. Flashes de câmeras pontuavam o silêncio enquanto transmissões ao vivo fluíam por monitores. As telas cintilavam com inovações, honras e valores de doações. O ar estava cheio de brilho, ambição e o peso silencioso da responsabilidade. E ainda assim, a sala não ganhou vida verdadeiramente até que Jasper Whitmore subiu ao palco. Um leve suspiro de ar podia ser ouvido em toda a audiência. Tinha ido embora o titã juvenil do mundo da tecnologia, conhecido pelos seus ternos pretos e língua afiada. O que emergiu foi um homem alterado, não apenas pela doença, mas por algo mais profundo. O seu cabelo, outrora escuro, tinha voltado em mechas de prata digna. O seu corpo era magro, a doença ainda ecoando nos ângulos do seu queixo e na frouxidão do seu terno. Mas a sua coluna estava reta, os seus passos eram seguros, e quando ele chegou ao pódio, os seus olhos moveram-se imediatamente, sem hesitação, em direção à audiência, em direção a ela. Eleanor Hale sentou-se na terceira fila, usando um vestido azul marinho e uma expressão tranquila. O seu cabelo estava preso simplesmente, as suas mãos dobradas firmemente no seu colo. Mas o seu coração já estava naquele palco, esperando pelo que ela sabia e não sabia que estava por vir. O moderador recuou, oferecendo a Jasper o centro das atenções. Ele ajustou o microfone, depois olhou brevemente para baixo, a recompor-se, ou talvez a honrar a gravidade do que este momento significava. Então ele levantou a cabeça, o olhar firme, e começou. Eu nunca pensei que estaria aqui, ele disse, a voz calma, mas certa. Não neste palco, não nesta sala,
não vivo. Uma onda passou pela sala, incerteza misturada com admiração. Eu não estou aqui porque eu lutei mais do que qualquer outra pessoa. Eu não estou aqui porque eu mereço uma segunda chance mais. Eu estou aqui porque alguém não foi embora. A sala caiu em silêncio. Até mesmo os garçons na parte de trás do salão de baile pararam de se mover. Ela nunca forçou a questão, nunca deu palestras ou ultrapassou os muros que eu tinha construído. Ela trouxe chá, música, silêncio. Ela trouxe a si mesma. E de alguma forma, em todo o silêncio, ela abriu espaço para eu voltar. Jasper virou a cabeça ligeiramente, como se estivesse a convidar a sala a sentir o que ele sentia. A sua voz suavizou-se. Eu tinha desistido, não dramaticamente, apenas completamente. Eu culpei todos e tudo, exceto a verdade, que eu estava a sofrer tão profundamente que a confundi com clareza. Ele parou. Ninguém preencheu o silêncio. E então Eleanor Hale entrou na minha vida, não como um milagre, mas como um espelho. Ela nunca me implorou para viver. Ela simplesmente me lembrou como. Eleanor piscou forte, a segurar a emoção, mas a sua garganta doeu. Jasper estendeu a mão para o seu bolso e desdobrou uma folha de papel nítida. Hoje, estou a anunciar a criação de uma doação permanente para o Eleanor Hale Institute for Integrative Oncology. Esta iniciativa apoiará a pesquisa em cuidados centrados no paciente, detecção precoce e recuperação emocional pós-tratamento. Nós também iremos financiar programas comunitários que colocam a compaixão de volta no modelo clínico. Ele segurou o documento. Isto não é apenas um anúncio. É o meu pedido de desculpas ao campo da medicina e a minha promessa a cada paciente que alguma vez se sentiu invisível. E, acima de tudo, a pessoa que me viu antes de eu me ver a mim mesmo. Os aplausos subiram como uma onda, depois uma segunda onda, mais forte, uma ovação de pé. As câmeras viraram-se, mas quando Eleanor se levantou do seu lugar e caminhou calmamente em direção ao palco, a multidão ficou em silêncio novamente. Os seus saltos batiam suavemente no chão, deliberados e sem pressa. Ela alcançou Jasper. Ele virou-se. Ela não disse nada. Ela não pegou num microfone. Em vez disso, ela estendeu a mão para a dele. Não houve espetáculo, nem beijo, nem anel, apenas um gesto, honesto, humano, inteiro. Duas pessoas, de pé na luz depois de tanta escuridão, e nesse silêncio, Jasper sorriu. Não para as câmeras, mas para ela. A casa não ecoava mais. A luz do sol entrava pela janela da cozinha, enquanto Eleanor derramava água quente numa bule. Menta e camomila, a mistura que Jasper tinha memorizado desde os seus primeiros dias. Lá fora, um pequeno sino de vento cantava suavemente, a melodia gentil como a manhã. 1 ano tinha passado desde a noite em que Jasper subiu ao palco e deu o império que outrora construiu em silêncio. Agora, esse império zumbia com vida. O Eleanor Hale Institute já tinha fornecido tratamento para dezenas de pacientes, muitos deles sobreviventes que outrora acreditavam que não tinham mais tempo. A ala de pesquisa tinha recebido a sua segunda doação. Eleanor passava os seus dias entre consultas com pacientes, a orientar jovens médicos e a fazer pausas tranquilas com um homem que não precisava mais de se esconder do mundo. Jasper sentou-se à mesa do jardim sob o limoeiro, a mexer açúcar na chávena dela antes que ela chegasse, algo que ele fazia todas as manhãs, mesmo quando ela chegava antes dele. Ele estava mais magro do que o homem que outrora dirigiu impérios tecnológicos, o seu cabelo agora principalmente prateado, mas os seus olhos estavam mais brilhantes, mais gentis. Ele sorria mais agora, às vezes sem razão alguma. Eleanor saiu e sentou-se em frente a ele,
aceitando a chávena com um aceno. Sabe, um dia eu vou mudar para café só para o testar, ela gracejou. Eu vou adaptar-me, ele respondeu com seriedade. Depois acrescentou, eventualmente. Naquela tarde, Eleanor tinha agendado para falar numa escola de medicina. Ela estava em frente a uma sala cheia de estudantes, batas brancas nítidas, olhos brilhantes com ambição. Eu não curei o câncer, ela lhes disse honestamente. Eu encontrei alguém que não queria mais viver e fiquei até que ele mudou de ideia. Nenhum aplauso se seguiu, apenas uma pausa. Depois uma onda de compreensão silenciosa. Na manhã seguinte, enquanto a luz do sol pintava de ouro o quintal, Jasper trouxe-lhe o chá. A mesma mistura, a mesma chávena. Mas desta vez, quando ela levantou a tampa, havia um anel aninhado lá dentro. Simples, de prata, nada chamativo, apenas uma promessa. Eleanor não chorou. Ela não precisava que uma pergunta fosse feita. Ela pousou a chávena, inclinou-se sobre a mesa e beijou-o. Eles casaram-se sem cerimônia, sem imprensa, sem votos sob lustres. Apenas 2 assinaturas, 2 testemunhas e uma menina de 3 anos com um vestido azul que continuava a tentar desenhar no certificado de casamento. O nome dela era Hope. Ela tinha sido abandonada depois de completar a sua última rodada de tratamento para a leucemia. Eles a conheceram durante uma visita ao hospital e, a partir daquele dia, ela nunca mais saiu dos seus corações. Eleanor e Jasper a levaram para casa numa quinta-feira. Ela agarrou o cabelo de Eleanor quando dormiu pela primeira vez na sua própria cama. Jasper aprendeu a fazer tranças e no jardim a vida se desdobrou novamente. Eleanor lia em voz alta de um livro sob o sol suave, os óculos escorregando pelo seu nariz. Jasper sentou-se ao lado dela a tentar consertar um gancho de cabelo torto nos cachos selvagens de Hope, enquanto ela ria, inclinando a sua chávena e espirrando chá no seu vestidinho rosa. Hope riu mais alto e todos eles riram com ela. Jasper olhou para Eleanor, os olhos cheios de tudo o que ele nunca tinha planeado, mas agora não conseguia imaginar perder. Então ele sussurrou, alto o suficiente para ela ouvir. Você nunca foi a minha última paciente, Eleanor. Você foi a minha primeira razão para querer mais tempo. Às vezes, a cura mais poderosa não vem da medicina, mas de alguém que escolhe ficar. Jasper Whitmore estava pronto para morrer, não porque o seu corpo falhou, mas porque o seu coração tinha parado de acreditar na vida, e Eleanor Hale simplesmente ficou tempo suficiente para ele se lembrar de como querer mais tempo. Esta não foi uma história sobre sobrevivência, foi uma história sobre escolher o amor mesmo quando dói, sobre escolher a vida mesmo quando assusta. Se esta história tocou o seu coração e o Senhor se sente atraído pela bravura silenciosa, pela cura emocional e pelo amor que cresce nos lugares mais improváveis, então o Senhor está exatamente onde precisa de estar. Subscreva o Soul Stirring Stories para mais contos que nos lembram que mesmo nas nossas horas mais sombrias, a bondade de uma pessoa pode iluminar o caminho de volta. Obrigado por assistir e por sentir conosco.